Bíblias em 2 de Coríntios. Nós estamos quase que chegando ao final dessa série de pregações, uma igreja em construção. E como nós falamos no início da série, toda igreja bíblica, ela é uma igreja em construção. Por mais tradicional que seja essa igreja, vivemos em tempos onde você pode encontrar igrejas centenárias, igrejas evangélicas que têm mais de 100 anos de existência e elas estão cheias das suas tradições, mas independentemente do tempo que aquela igreja está funcionando, ela é uma igreja em construção, pois ela é formada por pessoas que estão sendo construídas diariamente no seu caráter, na sua vida, sendo transformadas à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, toda igreja é uma igreja em construção, toda igreja bíblica é uma igreja em construção. Na semana passada, nós meditamos acerca dos maus obreiros, sobre os ministros da injustiça que se travestem de ministros de justiça, no capítulo 11. E fazendo esse contraponto agora, nós vamos falar acerca de um verdadeiro discípulo. Esse é o título da pregação de hoje, um verdadeiro discípulo, onde nós vamos começar a leitura a partir do versículo 16 do capítulo 11 de 2 de Coríntios. A partir do capítulo 10, Paulo inicia a sua defesa. Que defesa? Mais uma vez, quero fazer apenas uma pequena revisão para que a gente adentre no assunto que a gente vai tratar hoje. Paulo, ele estava sendo acusado das mais diversas acusações mentirosas por conta dos falsos obreiros, falsos apóstolos. Estavam acusando o apóstolo Paulo de coisas e eles diziam que o apóstolo Paulo, a presença dele era fraca, a sua palavra era desprezível. Eles acusavam até o apóstolo Paulo, pelo apóstolo Paulo não cobrar nada para pregar. E eles diziam, não, se o ensino dele fosse valioso, com certeza ele cobraria alguma coisa. Se ele fosse um bom mestre, com certeza ele se vestiria melhor, ele falaria melhor. E Paulo então, ele vê a necessidade de apresentar para aquelas pessoas a sua defesa e mostrar para eles que justamente aquilo que eles estavam acusando era a marca dos verdadeiros discípulos. Hoje em dia, nós temos vivido tempos onde disse que o errado é certo e que o certo é errado. É o tempo que a gente vive. E não é uma coisa que só nós cristãos estamos percebendo, mas há mais ou menos uns 100 anos atrás, Rui Barbosa, um jurista baiano muito famoso, ele chegou a escrever que chegaria um tempo onde os honestos teriam vergonha de ser honestos. E nós temos vivido tempos assim, onde se você for uma pessoa que preza pela verdade e pela justiça, as pessoas vão lhe taxar de bobo. Mas nós não nos incomodamos com a opinião do mundo. Afinal de contas, nossa consciência está no Senhor. Dito essas coisas, vamos iniciar a leitura a partir do versículo 16. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Senhor, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer mais uma semana, mais um dia na Tua presença, Senhor, para aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento de Ti. O Senhor sabe das nossas limitações e das nossas fraquezas. Ó Deus, que a Tua graça possa superabundar diante das nossas fraquezas e nos fazer transbordar nessa manhã na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Paulo termina a sessão anterior, o versículo 15, ele diz:
E não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Paulo agora estava falando que aqueles que o acusavam, esses sim eram falsos obreiros. Esses sim eram pessoas que estavam disfarçadas de servos de Cristo, mas não eram. Eles estavam disfarçados de discípulos de Jesus, mas eles não eram discípulos de Jesus. E Paulo agora ele vai iniciar, ele fala agora a respeito ele tinha falado a respeito dos outros e agora ele vai falar a respeito de si mesmo. Por isso que Paulo vai dizer que isso é insensatez. Porque, meus irmãos, é insensatez ficar falando demais de nós mesmos, porque nós estamos aqui para falar de Cristo. Mas em muitos momentos, em alguns momentos, diante de tantas acusações que o servo de Deus sofre, em alguns momentos vai se fazer necessária uma defesa, para que nós mostremos que aquelas pessoas que nos acusam, elas estão nos acusando injustamente. Temos que ter cuidado para ter sabedoria, porque há tempo de falar e há tempo de calar. Há tempo de as pessoas nos acusarem e ficarmos calados, mas há tempo de, diante de uma falsa acusação, nós apresentarmos a nossa defesa. E para a gente saber qual é o tempo de fazer uma coisa ou outra, somente a sabedoria de Deus, somente o Espírito Santo. Daí a necessidade dos cristãos viverem em constante oração, para saber o que fazer no momento certo. Amém? Agora Paulo é direcionado pelo Senhor para apresentar a sua defesa diante daqueles que ele tinha como filhos, mas que estavam sendo levados, infelizmente, por falas alheias. Outra vez eu digo: ninguém me considera insensato, todavia se pensais que eu sou insensato, me receba assim, para que também me glorie um pouco. O apóstolo Paulo agora ele vai falar acerca das coisas que ele fazia. Algumas vezes vai ser necessário, como eu disse. Versículo 17: o que falo, eu não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é que essa frase, ou que essas coisas que ele vai falar aqui não são bíblicas, não são divinamente inspiradas por Deus, porque nós aprendemos desde o começo que toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Então, cada versículo, cada vírgula, cada palavra aqui foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, para que os seus escritores o escrevessem. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que isso não vem de uma doutrina do Senhor, isso não é fruto de um ensinamento próprio de Jesus Cristo, mas ele está sendo direcionado pelo Espírito Santo para o fazer, mesmo que ele achasse que aquilo era uma loucura. Sim, como por loucura. Por quê? Porque, sabe, se a gente tem tanto para aprender de Deus, por que ficarmos falando acerca de nós mesmos? Se temos isso ou aquilo, se somos isso ou aquilo. E Paulo diz: isso é uma loucura. Mas já que o Espírito Santo está me levando a falar, eu vou falar acerca disso, pois se faz necessário, nesta confiança de gloriar-me. Perceba, meus irmãos, que uma das características do verdadeiro servo é que toda a glória dele está no Senhor. O apóstolo Paulo já havia demonstrado isso desde a sua primeira carta aos Coríntios, quando ele vai dizer: olhe, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos juntos, mas não eu, a graça de Deus que habita em mim. O apóstolo Paulo deixa sempre de maneira clara que tudo aquilo que ele fazia não vinha dele, mas vinha do Deus Todo-Poderoso, que dava graça para que ele executasse os planos de Deus. Amém? A mesma coisa tem que ser na minha e na sua vida. Quando de fato começarmos a viver como discípulos do Senhor, toda a graça, toda a glória seja dada à graça de Deus que nos foi dispensada. Versículo 18: e posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. É isso que o apóstolo Paulo ele acha insensato, mas mais uma vez eu vou dizer, aqui nesse momento se faz necessário. O que os falsos apóstolos faziam? Eles se gloriavam segundo a carne, eles se gloriavam na sua maneira de vestir. É como, por exemplo, você vai para uma determinada igreja e o pastor está lá usando um terno de 5.000 reais,
com um anel de 40 mil reais, com um relógio de 100 mil reais, e na porta tem um carro de 500 mil reais, e ele está dizendo, está vendo aí, eu tenho tudo isso porque Deus é na minha vida. Vocês não têm isso porque vocês não têm feito o que eu faço. Se vocês orarem, jejuarem, se vocês derem mortal carpado, se vocês forem para Jerusalém 5 vezes por ano, como eu vou, beber da água do Jordão e me ungir com o óleo de Israel, você vai ver que você vai ter tanto dinheiro quanto eu. Outros vão se gloriar em virtude dos seus estudos. Olha, eu não sou qualquer, eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em teologia. Sabe, nós vamos ver pessoas se gloriando na carne, se gloriando nas coisas do mundo. O servo de Deus, ele não deve agir dessa forma. O meu conhecimento de Deus, por mais que eu estude, o meu conhecimento de Deus não vem do fato de eu estudar muito ou pouco. O meu conhecimento de Deus vem pelo fato do Filho de Deus querer revelar o Pai a mim. Ninguém pode conhecer o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem Ele quiser revelar. Por isso, meus irmãos, nós não devemos nos gloriar na nossa carne. Estude a palavra de Deus. Tenha uma vida que glorifique a Deus e reconheça que tudo vem de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória seja dada somente a ele eternamente. Amém. Versículo 19: porque sendo vós insensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Paulo vai falar a respeito de uma combinação diabólica que você vai ver por toda a Bíblia. Sabe, os iguais se atraem. A gente aprende, se eu não me engano é na física, eu sou péssimo nessa área, mas que os opostos se atraem, não é isso? Mas não, meus irmãos, na verdade são os iguais que se atraem. Os insensatos, eles gostam dos insensatos. Os carnais, eles andam com os carnais. Os espirituais, eles vão andar com os espirituais. Por isso que Paulo está dizendo, porque sendo vocês insensatos, de boa mente tolerais os insensatos. É o que a gente vai ver, por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo, e ele vai dizer, olha, nos últimos dias os homens não suportarão a sã doutrina, e levantarão para si mestres segundo as suas próprias vontades, e algumas bíblias segundo as suas próprias concupiscências. O que significa isso? Olha, eu tenho vontade de um Deus que faça isso, isso e isso. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher, ou eu vou levantar um mestre que fale segundo a minha vontade. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem vontade de ser rico, ele vai seguir um mestre que seja rico e que ensine ele a adquirir riquezas. Aquelas pessoas que gostam de aparecer, que gostam, que são vaidosas, elas vão procurar um mestre vaidoso que fale acerca da vaidade e que ensine eles a serem cada vez mais vaidosos para serem aplaudidos pelo mundo. E é isso que Paulo está dizendo, vocês estão agindo como insensatos, por isso é que vocês toleram os insensatos. Sabe por que vocês estão dando ouvido a esses falsos obreiros? Porque vocês estão querendo coisas falsas, vocês estão buscando coisas que o Senhor não prometeu. Essa é a grande insensatez, é você ter a palavra de Deus e você preferir seguir a palavra de homens. Não existe uma insensatez maior do que essa, meus irmãos. Se você tem a palavra de Deus, siga a palavra de Deus. Pois a Bíblia diz que seja o homem sempre mentiroso e Deus verdadeiro. Deus não mente, nós temos a propensão de enganarmos a nós mesmos. Meus irmãos, a mentira é algo tão forte na vida do ser humano que até o nosso coração é mentiroso. Sabe aquele pessoal que diz, normalmente eu faço o que tem no meu coração? Cuidado, muitas vezes o seu coração vai tentar te enganar. Quantas vezes o nosso coração tenta nos dizer que a gente é bom? Não, fulano, não, é assim, ó, eu outro dia estava pensando no meu coração que eu sou uma pessoa boa se eu me comparar com fulano ou com Beltrano. Meu irmão, o seu coração é enganoso. Não vá de acordo com as suas emoções elas vão te enganar. Seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus e pela sua palavra, eles jamais te enganarão.
Versículo 20: tolerais quem vos escravize, quem vos devore. É isso que acontece, meus irmãos. Olhe, uma das coisas mais assustadoras que a gente vê na Bíblia é o posicionamento dos judeus, quando eles estavam diante de Pilatos, pedindo que Jesus fosse crucificado. Sabe, os judeus que eles sempre lutaram pela sua independência. Quantas vezes aquele povo havia sido escravizado, eles sabiam mais do que ninguém o que era ser escravizado e como era ruim ser escravizado. Eles foram escravos no Egito, eles foram escravos na Babilônia, e agora eles estavam sendo dominados pelo Império Romano na época de Jesus. Mas quando Jesus está lá, os judeus, eles começam a querer que Jesus seja crucificado, e esse desejo de matar a Jesus foi tão grande que eles disseram diante de Pilatos: nós só temos um rei, que é César. Quando Pilatos diz: mas esse não é o rei de vocês. Não, nosso rei é César. Sabe, essa intolerância do homem. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que julga retamente, aquele que só fez o bem, aquele que tratava todas as pessoas com amor, estava diante deles, e eles disseram: não, nosso rei é César, é aquele que nos escraviza, é aquele que nos faz mal. E a gente vê isso, sabe, como as pessoas dessas igrejas falsas, elas amam os pastores ditadores. Aquele pastor que diz: senta, levanta, faz isso, faz aquilo, você está disciplinado assim, você está assado, faça desse jeito, faça daquele. As pessoas amam isso, amam aqueles que mandam, aqueles... Sabe, meus irmãos, porque aqueles que mandam, eles aparentam ter uma autoridade que de fato eles não têm, mas eles aparentam ter uma autoridade. É impressionante como essas pessoas falam, como que se sabendo de tudo, sendo que eles não sabem de nada. Eu conheci algumas pessoas assim, que eles amavam mandar nos outros, mas a maioria das coisas que eles mandavam os outros fazer era errada. Mas as pessoas ouviam como certas. Por quê? Porque a gente não, se esse camarada está mandando é porque ele entende. Não, meus irmãos, o Senhor Jesus falou acerca dos fariseus: eles são guias cegos. E um guia cego não pode guiar outra pessoa. Os dois vão cair no desfiladeiro, no abismo. Tolerais quem vos escravize. É como a gente faz normalmente: a gente tolera aqueles que nos escravizam, aqueles que agem com violência contra nós. Quem vos devore são aqueles que exigem grandes somas. A gente estudou essa semana sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela havia ficado 12 anos pagando aos melhores médicos daquela época para ver se conseguia obter algum tipo de cura para a sua enfermidade. E ela tolerou aquela pessoa que só fazia devorar o seu dinheiro. E a gente vê isso também, como as igrejas onde os pastores são mercenários, elas estão cheias no domingo. Devia ser o contrário. Não, mas é porque é isso mesmo, as pessoas toleram aqueles que devoram. E diz assim: quem vos detenha, quem se exalte, quem vos detenha, pessoas que impedem você de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então, por exemplo, uma pessoa diz assim: olha, eu quero muito pregar a palavra do Senhor, eu tenho vontade de fazer a vontade de Deus. E a pessoa diz: não, você não pode fazer isso, porque primeiro você tem que passar como auxiliar de obreiro, depois você vai para obreiro, depois você vai para diácono, diácono 1, 2 e 3, aí chega até presbítero, presbítero 1, 2 e 3, aí depois chega para pastor, pastor 1, 2 e 3, aí chega para bispo, bispo 1, 2 e 3, aí chega a tetrarca, depois tetrarca 1, 2 e 3, aí chega apóstolo, e aí, meu irmão, só glória para você. E a gente vê isso hoje em dia, as pessoas que detêm, pessoas que determinem. Pô, como é que você é pastor se ninguém botou a mão na sua cabeça? É mesmo, tem negócio de botar a mão na cabeça? Como é que você é isso se ninguém fez aquilo? São essas pessoas que detêm. Então eles acusavam muitas vezes o apóstolo Paulo por causa disso. Como é que você é apóstolo se você não teve com os 12? Como é que você é apóstolo se você não andou com Jesus aqui? As pessoas acusavam o apóstolo Paulo em relação ao ministério apostólico dele, pelo fato de ele ser um apóstolo que não estava incluso no primeiro momento naquele rol dos 12 apóstolos. Ele não havia estado com Jesus enquanto Jesus estava aqui.
na terra, em vida, mas ele havia sido chamado pelo próprio Jesus em espírito. Jesus havia aparecido para ele no caminho de Damasco, e segundo a Bíblia, Jesus apareceu para ele outras vezes também, e foi do próprio Jesus que ele recebeu a doutrina que ele passou adiante. Mas as pessoas diziam que ele não era um verdadeiro apóstolo. Que vos exalte. Então, aquelas pessoas que se exaltam, meus irmãos, hoje em dia eu tenho ojeriza isso, mas eu já fui para alguns congressos que até a pessoa começar a pregar eram 10 minutos só de título. Olha, eu não quero enaltecer o homem, mas dai glória a quem tem glória, e aqui fulano de tal tem 10 livros escritos, 50 DVDs gravados, 25, sabe, historinhas de gibi, tem isso, tem aquilo, ele já pregou, é conferencista internacional, fez isso, fez aquilo, articulista, tem até articulista agora, e aí é isso, é aquilo. Sim, o que é que importa? Isso não está me dizendo se ele é um servo de Deus ou não. As qualidades do servo de Deus a gente vai ver daqui a pouco. Meus irmãos, mentir a respeito de um currículo, qualquer pessoa mente. Fingir, qualquer pessoa finge. Mas ser cristão é algo que ninguém consegue fingir. Pois as qualidades de um cristão, elas são altamente visíveis, como nós vamos ver daqui a pouco. Vocês toleram essas pessoas que se exaltam e quem vos esbofeteia no rosto. Sabe, as pessoas toleram aqueles que esbofeteiam no rosto. É impressionante como as pessoas muitas vezes preferem aqueles que são grosseiros do que aqueles que são educados. Muitas vezes as pessoas eles têm esse tipo de atitude. Então, quando você trata uma pessoa pacificamente, educadamente, aquela pessoa não vai te respeitar. Mas aquele que bate no rosto, a pessoa respeita. Por exemplo, se entrasse aqui um policial da Rondesp e dissesse todo mundo de pé, ficava alguém sentado? Não ficava ninguém sentado. Mas se o pastor diz assim, ô gente, vamos na hora do louvor, vamos adorar a Deus, todo mundo em pé, algumas pessoas iam ficar sentadas. Por quê? Porque ninguém esbofeteia ele, então ele não tem receio. E normalmente é assim, a gente tem receio daqueles que agem violentamente. Por que muitas pessoas, acreditando no que Jesus falava, não seguiram a Jesus? Porque eles tinham medo do sinédrio e do que os fariseus podiam fazer. Muitos fariseus, muitas pessoas, alguns até fariseus, quando eles ouviam os ensinos de Jesus, eles diziam que ele fala é correto. Mas eles ficavam com medo de seguir a Jesus. Por quê? Porque senão eles seriam expulsos das suas sinagogas, eles seriam expulsos do templo. Então eles ficavam com medo de seguir a Jesus. E a gente vê esse tipo de atitude também. As pessoas, elas ficam com medo do que outras pessoas podem fazer e por isso elas toleram aqueles que esbofeteiam no rosto. Versículo 21. Ingloriamente o confesso. Paulo vai dizer agora que não existe glória nessa confissão dele. Ele está dizendo, eu não estou falando isso, eu não estou confessando isso para trazer glória para mim. Ingloriamente o confesso que como se fôramos fracos, mas naquilo que qualquer um tem ousadia, com insensatez eu afirmo, também eu tenho. Paulo agora vai dizer a respeito da sua vida. Muitas vezes é necessário que a gente fale, porque para destruir uma mentira é bom que a gente fale a verdade. Então, muitas pessoas elas vão inventar mentiras ao seu respeito. Em alguns momentos vai se fazer necessário você falar a verdade, para que aquela mentira ela seja destruída. E é isso que Paulo vai dizer. Ele está começando, ele diz, olha, isso não é para trazer glória para mim, mas eu quero deixar muito bem claro para vocês quem eu sou diante de Cristo Jesus. Versículo 22, são hebreus, também eu. Uma das coisas que as pessoas mais falavam acerca do apóstolo Paulo é que ele não pertencia ao povo de Deus. Saulo de Tarso, esse era o nome dele. Tarso, ele não ficava em Israel, era uma cidade que ficava fora do território de Israel, e por isso as pessoas diziam, como é que ele está se dizendo judeu se ele nem nasceu em Israel? E Paulo diz, não, eu sou hebreu, os meus pais são hebreus, são hebreus, também eu. Paulo era hebreu de nascença, ele era filho de judeu, ele foi circuncidado, ele teve o seu bar mitzvah, ele estudou a lei, ele estudou aos pés do maior sábio judeu daquela época, que era Gamaliel. Então, vocês são hebreus, eu também sou. Os falsos apóstolos, eles
se defendiam nisso, e a gente vai ver muito isso hoje em dia. A maioria dessas igrejas que se dizem espirituais, elas vão trazer a bandeira de Israel, vai ter um monte de pastor usando kippá na cabeça. Kippá é aquele bonezinho que bota aqui, vai ter gente colocando aquela manta que os judeus usavam, e as pessoas, tem igreja até que tem a Arca da Aliança lá dentro. Então as pessoas se gloriam na velha aliança, sendo que nós estamos vivendo uma nova aliança. Mas Paulo está dizendo, vocês estão se gloriando de serem hebreus? Eu também sou. São israelitas? Também eu. Vocês são do povo de Deus? Vocês são israelitas? Eu também sou israelita. Sabe, Paulo sabia que nada disso tinha importância, mas ele estava querendo destruir a falsa imagem que haviam criado do apóstolo Paulo. Haviam dito que o apóstolo Paulo não era hebreu, ele não era israelita, por isso que ele ficava falando contra a lei, porque a grande acusação dos judeus contra os cristãos era que eles queriam que destruir a lei de Deus. Então, essa era a acusação. Foi a acusação que foi feita inclusive para Jesus. Você está querendo destruir a lei? Não, meus irmãos, o que Jesus estava querendo mostrar desde o começo, e nós como discípulos de Jesus, é que pela lei ninguém se salva. Todos nós somos salvos mediante a fé na graça de Deus. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Sabe? Mas as pessoas, elas combatiam dessa forma. Olha, vocês são israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. Então vocês são descendentes de Abraão, eu também sou. Eu também faço parte do povo de Deus, do povo da promessa. E ele continua dizendo, são ministros de Cristo. A palavra ministros são servos, vocês são obreiros de Cristo, eu também sou. Então, os falsos apóstolos, eles vão se dizer obreiros de Cristo, sendo que eles não são, porque eles não estão servindo a Cristo, eles estão sendo servidos por Cristo. Os falsos apóstolos são aqueles que não estão para servir, mas eles estão para serem servidos. É isso que a gente vê na maioria das igrejas. E ele continua dizendo, falo como que fora de mim, eu ainda mais. Agora, meus irmãos, prestem bastante atenção, que nós vamos ver as qualidades de um verdadeiro discípulo do Senhor. Agora o apóstolo Paulo vai dizer, vocês são obreiros, vocês são discípulos, vocês são ministros de Cristo. Então pronto, eu vou falar agora como é que o ministro de Cristo deve viver. Em primeiro lugar, ele diz, em trabalhos. Sabe, o ministro de Cristo é aquele que trabalha, e ele vai trabalhar mais do que os outros, provavelmente. Porque ele precisa dar bom exemplo, a ponto de o apóstolo Paulo dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele diz, eu trabalhei. E em outra passagem, como eu falei a vocês, na carta anterior, 1 Coríntios 15, ele diz, eu trabalhei mais do que todos os outros juntos, mas não eu, a graça de Deus que habita em mim. Vocês são ministros em trabalhos, muito mais em prisões. Agora, meus irmãos, começa a ficar, as pessoas ficam sem entender naquela época. Como assim? Eu pensei que se eu fosse um servo de Deus, eu nunca seria preso, jamais seria preso. Paulo diz, é o contrário. Se o mundo te odeia, o mundo odeia a mim e a você. A grande questão, esses dias eu estava vendo um filme cristão, e nesse filme cristão foi falado acerca de uma frase de um determinado homem de Deus que viveu há muito tempo atrás, e ele perguntava o seguinte, se você fosse acusado de ser cristão, os seus acusadores teriam prova suficiente para lhe condenar? Você já parou para pensar nisso? Se você fosse acusado de ser cristão, porque como nós já aprendemos no livro de Apocalipse, chegará um tempo onde ser cristão vai ser passível de pena de morte. Já está sendo em outros países do mundo, por exemplo, na Coreia do Norte, lá se você for cristão, você vai morrer. Não existe, sabe, pena perpétua, nada disso. Você morre lá com um tiro na sua cabeça. Em alguns outros países também estão caminhando para isso. Mas nos últimos dias, na época da grande tribulação, essa perseguição vai se estender para todo o mundo, e ser cristão vai ser passível de pena de morte. Mas a grande questão é, se uma pessoa lhe acusasse de ser cristão, ele tem prova para lhe acusar de ser cristão? O que é que demonstra que você é cristão?
Sabe, muitas pessoas às vezes hoje seriam presas e dizem, não, pode liberar, esse daí não é crente não, é de Araque. Tem um livro muito famoso de um pastor chamado C.S. Lewis, se eu não me engano o livro dele é Cartas do Inferno, aonde ele é famoso por escrever, né, histórias de ficção, mas ele, como um pastor cristão, ele sempre nas suas histórias de ficção ele usava fundamentos bíblicos. E esse livro dele, As Cartas do Inferno, ele, na imaginação dele, ele imagina um demônio conversando com um demônio mais novo, um demônio de alta escala conversando com um demônio menorzinho, e o demônio menorzinho ele vai conversar com esse demônio maior assim, mais inteligente, porque uma das pessoas que esse demônio pequenininho estava infernizando tinha virado crente, tinha ido para uma dessas igrejas e tinha supostamente aceitado a Jesus, né? E aí o demônio grandão, ele diz assim, não pai, liga não, a maioria do pessoal daquela igreja é nosso, até o pastor é da gente, rapaz, é tudo nosso lá, fica tranquilo, sabe? Por quê? Porque, sabe, o fato de você se declarar crente por si só não está dizendo muita coisa, mas as suas atitudes é que vão demonstrar se você é crente ou não. A maioria dos cristãos hoje em dia, meus irmãos, e eu falo isso com tristeza no coração, eles não servem a Deus. Eles estão na igreja por interesse, por vaidade. Eles estão na igreja objetivando motivos mais, sabe, diferentes possível, mas não é agradar a Deus. Sabe? Até as pessoas que dizem assim, eu vou evangelizar para ganhar almas para Jesus. A maioria das pessoas que fala isso, fala por vaidade. Eu ganhei 10, eu ganhei 20, eu ganhei 30. Você ganhou o quê? Mas você não ganhou nem a sua. Se você é salvo, você foi salvo. Você não se salvou sozinho. E você não foi salvo por outra pessoa. Você foi salvo por Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, que é importante que a gente entenda. Trabalhos e prisões, sim, prisões nos esperam. Muitas vezes nós vamos nos sentir aprisionados na nossa vida. A gente se sente preso muitas vezes. A palavra que nós lemos lá em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus ele diz, olhe, vocês passem pela porta apertada e vocês percorram um caminho estreito. O que ele está dizendo a respeito de caminho estreito? A palavra ali quer dizer um caminho onde você é imprensado por todos os lados. E é isso que a gente sente. Quando a gente é cristão, a gente se sente pressionado de todos os lados. A gente se sente pressionado pelo mundo e pelas pessoas que amam o mundo. E a gente se sente pressionado pelos religiosos e para aquelas pessoas que são, sabe, estão buscando uma religiosidade aparente. E a gente se sente pressionado tanto pela falsa igreja quanto pelo mundo. A gente fica estreitado no meio desses dois. É como eu falei na semana passada, muitos pastores, eles não vão ouvir o que eu tenho a dizer enquanto servo de Deus, porque eu não falo uma língua que ninguém entende, porque eu não adivinho RG e CPF, ou por causa disso ou daquilo, ao passo que outros pastores não vão ouvir o que a gente tem a dizer, porque a gente não tem mestrado, doutorado e nem pós-doutorado em teologia. A gente se sente pressionado, no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente não tem nenhum comportamento como o mundo e nenhum comportamento como os falsos religiosos têm. E muitas pessoas vão dizer, mas você é tão diferente. O que é isso? Não, a gente não é diferente, a gente segue a Jesus. E se seguir Jesus é ser diferente, então a gente é diferente. Sabe, é por isso que muitas pessoas dizem, outro dia eu vi você é crente, né? Eu de vez em quando eu assisto um pastor da televisão. Eu digo, mas eu não sou crente igual a ele não. Esse pastor aí, totalmente diferente do que eu creio e o que ele crê. Então, nós muitas vezes vamos nos sentir assim, aprisionados. E ele vai dizer em açoites. Paulo foi açoitado várias vezes. Sabe, meus irmãos, muitas vezes ser cristão vai trazer sofrimento físico sobre nós. Quantas pessoas hoje em dia eles abandonam a fé porque eles supostamente dizem que não vão passar por isso? Uma das coisas que a gente ouve é que aquela pessoa diz assim, mas eu não mereço estar passando por isso. Você o quê? Sabe, meus irmãos, é por isso que é importante que todo cristão saiba o que aconteceu com Jesus. Sabe,
Essa é uma das principais negligências da falsa igreja. Eles não falam acerca da morte e crucificação do Senhor. Essas igrejas do oba-oba só se fala do Jesus que multiplicou pão e peixe, do Jesus que ressuscitou Lázaro, do Jesus que recebeu presentes dos reis magos que vieram do Oriente, e só se fala desses aspectos de Jesus, mas hoje em dia quase ninguém fala da morte e crucificação do nosso Senhor. Sabe por que é importante você entender como a morte de Jesus foi? Porque é para você entender o que você merecia. Quando a gente olha para o sofrimento de Jesus, Jesus ele foi açoitado, Jesus foi esmurrado, Jesus foi escarnecido, Jesus foi xingado, Jesus tomou tapa na cara de um servo lá do Sinédrio, Jesus passou por todas essas coisas. Por quê? Porque ele merecia? Não, quem merecia aquilo era a gente. O castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele. Então quando você disser assim, mas eu não mereço estar passando por isso, meu irmão, você merece muito mais. Sabe por que você não está sofrendo muito mais? Pela graça, pela misericórdia de Deus. Ele não permite que sejamos provados além das nossas forças. Mas tudo aquilo que a gente passa, a gente merecia muito mais. A grande questão é que a gente acha que a gente não merecia. A gente acha, porque eu vou para a igreja domingo e porque eu dou algumas migalhas do que eu recebo no gasofilácio, eu creio que Deus é obrigado a me proteger, que nem um fio de cabelo da minha cabeça pode cair, eu não posso ficar resfriado, eu não posso sentir dor, ninguém pode me tocar porque eu sou um servo de Deus. Você é o quê? Se você é um servo de Deus, você tem que entender que se você está sofrendo por amor a Cristo, isso é glória para Deus. Os discípulos aprenderam isso. Certa feita, quando eles foram presos pelo Sinédrio, o Sinédrio mandou açoitá-los. E depois que eles açoitaram, que eles foram açoitados, sabe qual foi a reação deles? A alegria. O pessoal viu aquele discípulo comemorando, parecendo o Brasil campeão do mundo, e dizendo assim: rapaz, vocês estão alegres porque foi o quê? Teve dinheiro, o Sinédrio pagou para vocês aí, o que foi que teve? Não, o pessoal açoitou a gente porque a gente é cristão, glória a Deus por isso. Tomara que chegue um dia que a gente chegue a esse patamar. Mas a gente tem a possibilidade hoje, meus irmãos, diante dos sofrimentos do nosso dia a dia, sofra para a glória de Deus. Sabe, passe as dores que você tem passado e faça isso para a glória de Deus. Diga: Senhor, eu vou suportar essas coisas por amor ao teu nome. Se você achar que a sua força é pequena, peça ajuda a Ele, Ele vai te ajudar. Mas não fuja dos problemas. Por isso ele diz: em açoites, sem medida, sem medida. Ele diz: olha, eu sofri fisicamente sem medida. Paulo foi apedrejado, meus irmãos, como a gente vai ver, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Quer dizer que cristão passa perigo de morte? Muitas vezes. Muitas vezes nós passamos perigos de morte quando nós estamos pregando a palavra de Deus. Sabe, a gente às vezes pensa que não aqui no Brasil, mas mesmo aqui no Brasil, nós vamos pregar a palavra em lugares que é perigoso. Né? A gente tem a oportunidade toda sexta-feira de estar lá e no Alto das Pombas, em um local que tem um determinado perigo, mas a gente sabe que sempre está sendo protegido por Deus. Mas se tiver algum perigo real, Deus está no controle de todas as coisas. Nós confiamos naquele que nos chamou. Sabe, o apóstolo Paulo, em uma determinada feita, ele quis ir embora de uma cidade porque ele achava que lá não era bom para ele ficar, e foi exatamente a cidade de Corinto, que num primeiro momento não receberam ele bem. Mas o apóstolo Paulo ouviu do Senhor: fica aí, porque eu tenho muitos meus aí nessa cidade, eu quero que você pregue aí neles. Muitas vezes nós vamos nos sentir em perigo em determinados lugares que o Senhor vai nos enviar, mas que a gente aprenda a confiar nele, pois se o Senhor é por nós, quem será contra nós? 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. É importante a gente entender o que ele está dizendo aqui. Ele recebeu dos judeus. Meus irmãos, sabe quem vai ser o principal inimigo dos verdadeiros crentes? Os falsos crentes. Quem vai mais odiar os verdadeiros servos de Deus
são os falsos servos de Deus. Quem vai mais odiar os discípulos de Jesus são os religiosos hipócritas. São aquelas pessoas que pregam mentiras e que acreditam em verdades. E quando você trouxer a verdade da palavra de Deus para essa pessoa, ela vai te odiar. Ela comumente vai dizer: quem é você para falar isso comigo? Eu tenho 40 anos de igreja, eu oro de cabeça para baixo, eu faço e aconteço, eu já multipliquei pão e peixe, eu já expulsei demônio, e você está vindo falar que isso está errado? Eu não, meu irmão, é a palavra. Sabe, muitas vezes eu vou explicar a algumas pessoas o que aconteceu no dia de Pentecoste, e as pessoas, comumente, elas ficam com raiva de mim. As pessoas querem justificar o ato de falar uma linguagem que ninguém compreende, como no dia de Pentecostes. Eu explico para a pessoa: meu irmão, no dia de Pentecostes as pessoas não falaram uma língua que ninguém compreende. Muito pelo contrário, eles falavam uma língua que só entendia quem era da nacionalidade respectiva. Então é, por exemplo, como se a gente tivesse uma grande festa, onde tivesse pessoas da Alemanha, pessoas do Japão, pessoas da China, pessoas da Inglaterra, pessoas da África. E naquele dia, quando os discípulos começaram a falar, cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em inglês, em francês, na linguagem, no dialeto da África, e eles começaram a falar numa linguagem que as pessoas entendiam, e não em uma linguagem que ninguém entendia. Aí você explica isso, a pessoa fica com raiva de você. Por quê? Porque você está descaracterizando uma mentira que aquela pessoa acredita. Então, é normal isso. São esses religiosos que vão nos açoitar. Paulo recebeu 5 vezes uma quarentena de açoites menos um dos judeus. Não foram dos romanos, não foram dos ímpios, dos mundanos, não, eram daqueles que deviam acreditar no que ele estava falando. Olha, meus irmãos, Paulo amava tanto os judeus, que na carta aos Romanos, quando ele vai falar dos judeus, ele diz: eu mesmo queria estar enganado, eu queria que aquilo que eu prego fosse mentira, porque eu amo os meus irmãos judeus, eu sei que eles têm um zelo por Deus, porém, sem entendimento. É isso que a gente vai encontrar em grande parte de igrejas, que tem zelo por Deus, porém sem entendimento. E aí você chega lá e quer trazer o entendimento da palavra de Deus para essas pessoas, e as pessoas vão te açoitar, elas vão, sabe, se levantar, algumas vezes até violentamente contra você. E a gente tem que estar preparado por isso. Por isso, meus irmãos, eu quero dar uma orientação para vocês básica. Quando você chegar em uma cidade, em um local, ou diante de uma determinada pessoa, e você for apresentar as verdades do Evangelho para essa pessoa, e essa pessoa não quiser ouvir, sacode a poeira dos teus pés. Sacode a poeira dos teus pés. Nós não fomos chamados a debater o Evangelho. Nós fomos chamados a pregar o Evangelho. Ao passo que tem muitas pessoas que vão desvalorizar o verdadeiro ensino de Deus, existem pessoas que vão acreditar e que vão ser salvas. A Bíblia vai dizer que existem pessoas que o Evangelho é um perfume de vida para algumas pessoas, mas para outras pessoas é aroma de morte. Para quem não crê no Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Muitas pessoas dizem: pastor, mas eu acho que quem mais deveria receber o Evangelho eram as pessoas do mundo. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem mais precisa receber o Evangelho são as pessoas da igreja. A maior parte das igrejas que eu já visitei, elas não conhecem o Evangelho. Elas estão debaixo de um falso evangelho que elas nem sabem que é falso. Por quê? Porque elas não conhecem o verdadeiro. Então, nós começamos pregando principalmente aqueles que dizem crer em Cristo, para eles verem se de fato creem em Cristo. E também pregamos aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que ainda estão no mundo, para que eles conheçam também e sejam salvos. Nós pregamos o Evangelho primeiro para os judeus e depois para os gregos. Primeiro para aqueles que se dizem cristãos e depois para aqueles que não se dizem cristãos. Porque a nossa realidade é muito próxima à realidade de Jesus há 2000 anos atrás. A maioria das pessoas que dizem que são de Deus sequer conhecem a Deus. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara. Fustigado com vara aqui já é um castigo romano. Já é um castigo de pessoas que não era um castigo aqui típico judeu. Onde é que a gente vai ver isso? Quando Paulo está em Filipe, ele foi açoitado com vara.
Sabe, esses açoites que ele recebeu, uma quarentena de açoite -1, é de chicote. Essa vara aqui é um castigo de que você pega uma vara, tipo uma vara de bambu, e dá-lhe nas costas do camarada. Paulo passou, segundo está escrito aqui, 3 vezes ele foi fustigado com vara. Uma das vezes a gente sabe foi quando ele esteve na cidade de Filipe, quando ele expulsa o demônio daquela mulher que tinha espírito de adivinhação. Ele é preso, ele é açoitado com vara e depois ele é preso. Então a gente vai ver, olha, não somente os religiosos são aqueles que primeiro vão nos perseguir, mas as pessoas do mundo também vão nos perseguir, porque a gente vai falar uma linguagem que eles não gostam. Um dos casos que a gente vai ver do apóstolo Paulo é quando Paulo ele esteve em uma determinada cidade pagã, e lá tinha um homem que tinha fé para ser curado. Se eu não me engano, ele era aleijado. E Paulo disse para aquele homem: bora, meu irmão, levanta. E ele levantou, e as pessoas ficaram alegres naquele momento daquela cura milagrosa. E elas então queriam receber a Paulo e a Barnabé como deuses. E elas trouxeram animais, né? E para sacrificar em homenagem a Paulo e Barnabé, dizendo que eles eram deuses, porque fizeram uma cura milagrosa. Paulo, de jeito nenhum, eu não sou Deus não, sou homem igual a vocês. E Paulo, ele tentou de todas as formas que aquelas pessoas parassem com isso. E aí, em vez das pessoas entenderem o que Paulo estava falando, eles ficaram com raiva e agora queriam matar Paulo. É isso que a gente vai ver. Os mundanos muitas vezes vão agir com violência contra a gente. Por quê? Porque a gente não é desse mundo. Quando a gente falar determinadas coisas, as pessoas vão ficar com raiva da gente. Quando nós tivermos determinados comportamentos, as pessoas vão ficar com raiva da gente. Por quê? Porque o nosso comportamento não é igual ao do mundo. E o nosso comportamento correto vai evidenciar cada vez mais o comportamento errado. E eles vão ficar com raiva. E ele vai dizer: fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado. Paulo foi apedrejado. Meus irmãos, é o único homem que a gente conhece que foi apedrejado e ficou vivo. Porque o apedrejamento era a chamada pena de morte. Apedrejamento era uma pena de morte pelos judeus. Então, o apedrejamento, ele você só para de apedrejar uma pessoa quando ela está morta. Então Paulo está dizendo: eu fui apedrejado. Só assim, você foi apedrejado, está vivo para contar a história? Então Paulo foi apedrejado, os seus algozes achavam que ele estava morto. Provavelmente ele deve ter tomado uma pancada muito forte na cabeça, ele desmaiou, e as pessoas pensaram que ele estava morto. E disseram: deixa esse miserável aí. E arrastaram ele para fora da cidade como morto. Mas deu um tempinho, olha Paulo se limpando de novo, e todo estrupiadinho, o bichinho, olha, voltando lá: bora Senhor, vamos continuar. Paulo foi apedrejado. Muitas vezes a gente pode passar, a gente sente como que uma sentença de morte. Paulo inicia essa carta dizendo isso. Ele diz: olha, eu estava em um determinado lugar, e eu tive a pena de morte, e a gente se desesperou da própria vida, mas ele diz: eu confiei naquele que ressuscita os mortos. Ele disse: mesmo que eu morra, o meu Senhor pode me ressuscitar para que eu termine a minha missão aqui. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, nem a morte pode frustrar os planos de Deus nos servos de Deus. Se a gente passar por alguma experiência desagradável, aonde a gente vê a morte de perto, e tenha certeza que os propósitos de Deus vão se cumprir na minha e na sua vida. Amém? Amém. E ele continua dizendo, só coisa boa, né? Alguém pegou aqui uma dessas promessas? Eu estou vendo o pessoal recebendo aí, né? Tem um pessoal que quer ser fustigado com vara. Quem é que quer o apedrejamento? Tem um pessoal aqui que também quer. Tem gente que eu acho que prefere o açoite, né? Não, mas aqui é um pacote único, viu, meu irmão? A gente pega de vez, viu? Você vê, né, gente? Se a gente vai dizer, e Paulo ganhou um helicóptero, eu peguei, né? E Paulo chegou em uma cidade, quando ele bateu o pé, tinha um jarro de ouro lá, e ele pegou, eu peguei também, né? Mas quando a gente diz o que os verdadeiros discípulos passam por amor a Jesus, fica todo mundo assim escondendo: eu não peguei não, Senhor, me livra desse momento. E ele continua: 3 vezes, fui apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Meus irmãos, você sabe o que é naufrágio? Alguém já assistiu aquele filme Titanic?
vê o desespero, você está dentro de um barco, aí você olha para um lado, para o outro, só tem mar, e aí você vê o barco que você está, ele está afundando, eita Jesus, e agora? E aí você imagina os tubarão passando ali por baixo, né? Eita desespero, e a gente vê, ele passou em naufrágio 3 vezes. Meus irmãos, eu creio que se o apóstolo Paulo tivesse vivido nas nossas épocas, provavelmente ele ia dizer, em desastre de avião passei algumas vezes. Porque naquela época do apóstolo Paulo não existia esse meio de transporte aéreo, só existia o terrestre e pelo mar, né, o marítimo. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, naquela época as viagens mais longas, elas eram feitas no barco. O barco era o meio de transporte mais usado. Ele diz, olha, 3 vezes eu passei por naufrágio. E, meus irmãos, aqui ainda nem está contado o naufrágio que ele passou indo para Roma, porque essa carta que Paulo escreveu foi antes daquele naufrágio do navio que levava ele para Roma naufragar e ele que parava na ilha de Malta. Ou seja, tem pelo menos mais um naufrágio aqui que não foi contabilizado ainda na conta de Paulo. Isso é confiar em Deus. Muitas pessoas, ao passar por uma experiência desagradável, dizem, nunca mais eu faço isso, que nada, eu vou ficar indo pregar a palavra de Deus e o navio afundou. Isso é sinal de que Deus não quer que eu saia do meu lugar. Meu irmão, não é não. Deus, diariamente, Ele prova a nossa fé. Todas as coisas que os cristãos fazem são com dificuldade. Nessa carta, o apóstolo Paulo ensinou isso a gente. Em 2 de Coríntios 4, ele diz, em tudo somos atribulados. Meus irmãos, você sabe o que quer dizer em tudo? É em tudo. Você vai fritar um ovo, você é atribulado. Você vai jogar bola, você está atribulado. Você vai para a praia, você está atribulado. Você entra no shopping center, você está atribulado. Você entra na igreja, você está atribulado. Você vai orar, está atribulado. Em tudo somos atribulados. Muitas vezes dizem assim, será que eu estou em pecado? Eu digo, meu filho, você está em pecado. Não, pastor, eu estou em pecado, a gente sempre está em pecado. Mas a tribulação na vida do crente, ela não vem pelo fato dele estar em pecado ou não. A tribulação na vida do crente vem com o objetivo de aperfeiçoamento, de nos tornarmos cada vez melhores. É isso que Tiago vai nos ensinar. Olhe, fiquem felizes quando passar por todo tipo de tribulação, porque essa tribulação vai produzir perseverança, e a perseverança precisa ter uma ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada defeituosos. Por isso ele vai dizer isso, olha, eu passei 3 vezes naufrágio, e uma noite e um dia passei na voragem do mar. Meus irmãos, você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que ele ficou 24 horas agarrado num pedaço de madeira, sem saber o que seria da vida dele no meio do mar. Você já imaginou o desespero de uma pessoa? Aonde você está 24 horas, um dia e uma noite, e ele segurado num pedacinho de madeira no meio do mar, e olha para um lado, olha para o outro, e ora, Pai, me livra desse momento. E ele está lá segurado naquele pedacinho de madeira, e tem os tubarão lá embaixo, e está passando aquelas tartarugas grandonas, que você não sabe se é tartaruga ou se é um monstro marinho, e você está lá segurado num pedacinho de madeira 24 horas. Meus irmãos, é importante a gente entender que Deus, Ele não é fast food. A gente tem, eu falo isso por mim, né? Cada um analisa a si mesmo. A gente tem uma mania de achar que tudo tem que ser feito no nosso momento. É assim. Então, se eu passei por essa experiência, eu estou lá e digo, Senhor, manda um barco agora para me salvar. E aí você olha para o relógio, passou meia hora, nada de barco para lhe salvar. Passou 1 hora, nada de barco para lhe salvar. Senhor, manda aí um resgate. E é 12 horas e nada de resgate. Sabe, ele diz, eu tive que aprender a esperar o tempo de Deus. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses, uma das passagens mais pervertidas. Pervertidas é por aqueles que pervertem, que mudam o seu sentido, quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele estava dizendo aquilo, ele não estava dizendo que podia fazer as coisas. Ele estava dizendo, eu posso suportar todas as coisas por amor a Cristo. As pessoas muitas vezes pegam essa frase para dizer, eu posso ficar rico, eu posso vencer fulano, eu posso isso. Paulo estava dizendo, eu posso suportar. Olha as coisas que ele suportou. Ele estava falando com propriedade, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele diz, olha, 24 horas, uma noite
e um dia passei na voragem do mar. Ele está dizendo, passei na voragem do mar, passei largado no meio do mar, sem expectativa de salvação, de resgate, perdão. E ele diz, em jornadas, muitas vezes, meus irmãos, nós fomos chamados para caminhar, nós não fomos chamados para sentar. Sabe qual era o maior ministério da igreja moderna? Você sabe qual é o maior ministério da igreja moderna? É o ministério de cadeirante. O que é que você faz? Eu sento na igreja e ouço. De vez em quando eu até dou um cochilo, né? De vez em quando eu fico pensando em outras coisas, mas eu estou lá sentado. Meu ministério é esse, sentar e ouvir. Você não foi chamado para sentar e ouvir, você foi chamado para caminhar com Cristo. O Senhor Jesus disse, vinde após mim, venham após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Venham, sigam o caminho que eu tenho para vocês. Sabe, Paulo, ele estava em jornada. Meus irmãos, eu não sei qual é a sua jornada, mas eu sei que você deve ter uma jornada. Você tem obrigações diárias diante de Deus que você precisa se esforçar para cumprir. Nada é mais importante na nossa vida do que fazer a vontade de Deus. Por isso ele diz, em jornadas, muitas vezes ele esteve viajando para pregar o Evangelho, em perigos de rios, em perigos de salteadores. Ele diz, eu passei perigos nos rios, sabe? E eu passei perigos entre salteadores. Muitas vezes as pessoas dizem assim, se você é crente, fulano de tal não vai lhe roubar. Meu irmão, aqui na igreja a gente tem um rapazinho que é crente, né? O nosso irmão José, e o bichinho já foi roubado tantas vezes. A última vez ele estava com um celular tão bonitinho aí, que tinha Zap Zap, que tinha Android, estava todo alegre, chegou lá na Lapa, o dono chegou e disse, me dê aí o celular, né? Mas quer dizer que eu sou crente, eu estou usando meu celular para ver o blog da igreja, eu estou usando meu celular para mandar mensagens bíblicas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós vivemos em um mundo onde a traça e o ferrugem corroem, e onde ladrões minam e roubam. Sabe, crente pode ser roubado? Gente, vai ser roubado muitas vezes. Ô pastor, vira essa boca para lá, ou eu posso virar para cá ou para lá, você vai ser roubado. Viu? A gente tem aqui minha irmã, que é crente, ela foi roubada há uns 2 meses, 3 meses atrás, levaram um carro. Mas a gente sabe que mesmo diante de todas essas adversidades, o Senhor está com a gente. Quer dizer que Jesus está comigo e deixou o camarada levar? Claro. Ele sabe que muito mais importante do que o seu bem material é a sua vida. E pode ter certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe? Então o apóstolo Paulo diz, eu passei perigo entre salteadores. E eu sou crente. E esse perigo faz parte do caminhar cristão. Por isso que nós devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Seja prudente. Em jornadas muitas vezes, em perigos nos rios, em perigos em salteadores, em perigo entre patrícios. Quem eram os patrícios? Eram aqueles da mesma linhagem. Patrícios eram aqueles que eram do mesmo pai. O que é que ele está dizendo aqui? Os judeus. Os judeus diziam, nós somos filhos, né? Nós somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que são conhecidos como os patriarcas. Então quando ele diz entre patrícios, entre aqueles da minha linhagem, que eram os judeus, eu passei perigo entre eles. Paulo estava dizendo, eu passei perigo entre os patrícios e eu passei perigo entre os gentios. Paulo não estava seguro nem de um lado nem do outro. Quando Paulo chegava perto dos judeus, os judeus queriam matar ele. Quando Paulo ia para os gentios queriam matar ele. Então, meus irmãos, é isso que a gente passa muitas vezes, meu irmão Rodolfo. A gente acha que fulano vai ajudar a gente, a gente acha que o Beltrano vai ajudar a gente. Meus irmãos, o socorro do crente vem do Senhor. Sabe, o socorro da gente vem do Senhor. É só Ele que pode nos socorrer, porque nós vamos passar perigos entre vários grupos que não se amam, que não se dão bem. Olha que coisa forte isso. Herodes e Pilatos, eles estavam brigados. Você sabe quando foi que eles fizeram as pazes? Quando mataram Jesus. A Bíblia diz que naquele dia eles fizeram as pazes. Olha, os patrícios e os gentios, eles vão se unir com o objetivo de destruir a igreja. Você vai ver muita gente do mundo se unindo com o religioso para acabar com a sua vida. A gente vê isso muitas vezes.
E ele diz: eu passei perigo entre patrícios, entre gentios, eu passei perigos em cidade, na cidade, e eu passei perigo no deserto. Sabe, às vezes a gente acha que estar no deserto é mais perigoso do que estar na cidade. Às vezes a gente acha que estar em um lugar onde a gente conhece é mais perigoso do que estar em um lugar onde a gente não conhece. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, é perigoso em qualquer lugar para o crente. Sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa que a Bíblia fala para a gente: seja sóbrio e vigie, porque o diabo, que é o seu adversário, está ao derredor, esperando só um momento para pegar você. Sabe, o perigo iminente, o perigo, sabe, ele está ao nosso redor. O diabo está ao nosso redor e ele está esperando só um momento para devorar, para trazer sofrimento para a nossa vida. Por isso que a gente precisa ser sóbrio e vigiar. Não podemos nos sentir seguros. Tem muitas pessoas que dizem assim: graças a Deus eu cheguei em casa, agora eu posso descansar. Pode o quê? Tem gente que diz: graças a Deus eu cheguei na igreja, agora eu posso tirar minha armadura. O quê? Meu filho, você não tira a armadura aqui dentro de jeito nenhum. Aqui é que você precisa mais do que nunca da armadura de Deus. Por isso que a gente tem que entender que a nossa luta, ela é constante. O descanso virá naquele dia. Enquanto estamos aqui, nós estamos lutando. Uma luta intermitente, uma luta que não vai se acabar aqui. Uma luta que só se acaba lá. Por isso que temos que ter cuidado todo instante. Todo instante precisamos ter cuidado. Ele diz aqui: tanto na cidade quanto no deserto, tanto no mar quanto na terra, eu passo perigo em todo lugar que eu estou. Por quê? Porque Satanás está furioso com a minha vida. Porque Satanás tem os seus servos, que o objetivo dos servos de Satanás é atingir os servos de Deus. Muitas pessoas que você ama, elas são servas de Satanás com o único objetivo de lhe atingir. E você, para não se afastar dessas pessoas, ou para não devolver o mal com o mal, você precisa ter uma visão espiritual. Quando essas pessoas, muitas vezes familiares e amigos seus, vierem com palavras que não são de Deus, você não tem que devolver na mesma moeda, mas você tem que enxergar que a sua luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. Então, quando essas pessoas que você ama, que fazem parte da sua vida, mesmo antes de você ser cristão, vierem e lhe atingirem e disserem palavras que te machucarem, perceba que não é aquela pessoa que é o seu inimigo, mas é aquele que está usando aquela pessoa para lhe atingir. Então, ore, pague o mal com o bem, e você vai ver que essas coisas vão ser destruídas. Amém? Ele passou perigos entre falsos irmãos. Meus irmãos, agora Paulo está dizendo que ele passou perigo dentro da própria igreja de Cristo. Quando ele fala patrícios, anteriormente, patrícios, ele está dizendo aqueles que eram dos patriarcas, que eram judeus. Ele passou perigo entre esses, mas ele está dizendo: eu passei perigo entre falsos irmãos. Vão ter pessoas dentro da igreja se dizendo crentes, e eles não são, eles são falsos irmãos. E Paulo vai dizer: eu passei perigo entre eles. Paulo vai falar em uma das suas cartas, se eu não me engano, a Timóteo, ele diz: evita um determinado homem que é chamado de Alexandre o Latoeiro, porque ele me causou muitos males. O que foi que esse Alexandre Latoeiro fez a Paulo, eu não sei, mas eu sei que ele causou muitos males a Paulo. Perigos entre falsos irmãos, entre pessoas que aparentavam ser cristãs, mas não eram. Em trabalhos e fadigas. Então Paulo está dizendo: eu passei trabalho, eu me desgastei muito, sabe? É isso que testifica que eu sou um servo de Deus, é o trabalho que eu presto a Deus. Eu me fadigo com isso, eu chego ao ponto de quase não ter força, mas eu continuo. Em vigílias, muitas vezes. Meus irmãos, essas vigílias do apóstolo Paulo nada tem a ver com as vigílias de hoje. As vigílias de hoje, você vai para uma determinada igreja, e aí lá você tem água, você tem comida, lá você louva, lá você ouve pregação, e sabe, e você vai ouvir todo tipo de coisa. Muitas delas não vêm de Deus, mas a pessoa está lá. Mas a vigília que o apóstolo Paulo está falando foi noites que ele passou sem dormir, em virtude dos perigos que estavam ao redor dele.
quando ele estava fugindo, quando ele estava, se protegendo, quando ele estava orando para saber de repente qual lugar que Deus iria o enviar, e ele passou muitos perigos, e ele passou por muitas vigílias, muitas noites sem dormir, em fome e em sede. O apóstolo Paulo teve fome e teve sede. Sabe aquele pessoal que diz assim: eu não aceito ter fome, quando eu chegar lá em casa eu quero comer o melhor desta terra? É mesmo? Por que você acha que você vai comer o melhor desta terra quando você chegar em casa? Ah, porque eu ouço a palavra de Deus e cumpro ela. Ah, é mesmo? Você está me dizendo que você ouve e que você cumpre. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Você cumpre esse mandamento? Então por que você acha que Deus tem que dar o melhor dessa terra? Deus não é obrigado a lhe dar nada. Tudo que Ele nos dá é em virtude da sua misericórdia, do seu coração repleto de compaixão. Por conta disso é que nós não somos consumidos. Então quando a gente chega em casa, a gente vê alimento, mesmo aqui no final da igreja, do culto, quando nós merendarmos ali, é graças à misericórdia de Deus, não porque merecemos, mas pela misericórdia que Deus tem para conosco. Mas Paulo muitas vezes passou fome e passou sede. Meus irmãos, se você não passa fome nem sede por amor a Cristo, você não é um servo de Cristo. Aqueles que vivem exigindo os manjares: ah, Senhor, eu tenho dizimado, eu quero comer isso e quero comer aquilo. Não, meu irmão. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Apresente os seus pedidos a Deus, mas fique feliz com tudo aquilo que Ele tem lhe dado, porque Deus não tem a obrigação de lhe dar nada. Tudo que Ele nos dá é fruto da sua misericórdia. Se Deus destruísse todas as pessoas agora, Ele ainda seria um Deus justo. Sabe por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se Deus destruísse todos os seres humanos, e eu estou falando inclusive de pessoas que se dizem crentes, Ele seria justo? Justo. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós temos que ser gratos. E se por acaso passarmos por fome e sede, que continuemos agradecidos, pois como Paulo diz nessa mesma carta, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Paulo pode ter passado por fome alguns dias, por sede por alguns dias, mas sempre o socorro de Deus vinha no momento certo. Então Paulo estava lá um dia, 2 dias sem comer, com fome, com sede. Perceba, 24 horas no mar. Você acha que ele não estava com sede ali? 24 horas agarrado num pedacinho de madeira, tudo que ele queria era um pouquinho de água. Mas ele passou fome e sede, em jejuns muitas vezes. Sabe, muitas vezes Paulo saía sem se alimentar, Paulo fazia as coisas sem se alimentar. Esse jejum aqui nada tem a ver com esse jejum que a gente conhece como um jejum para nos aproximar de Deus. Paulo está falando de jejum mesmo, de sair sem se alimentar, fazer as coisas com o estômago vazio, muitas vezes em frio e em nudez. Paulo diz: eu passei frio, eu estive sem as vestimentas necessárias. Quando ele diz que ele estava nu, não é que ele estava sem roupa, é porque naquela época existia algo que a gente chama hoje de casaco, né? Que era a capa. A capa servia tanto para proteger você do frio na rua, quanto para lhe cobrir à noite. E em determinados lugares que Paulo passava fazia um frio extremo, e ele passou muito frio e nudez porque lhe faltava a capa. Em uma das cartas que ele escreve, ele manda que traga a capa dele que ele deixou na casa de fulano de tal. Percebam, meus irmãos, até a capa, algo para ele se cobrir do frio, estava faltando, mas ele estava dando glória a Deus. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essas são as características dos verdadeiros discípulos de Deus. Tudo que a gente está lendo aqui, meus irmãos, não é quer dizer que a gente vai passar isso aqui exatamente, porque o Senhor sabe a jornada de cada um de nós. Mas o que a gente está aprendendo aqui é que Paulo não se afastou de Deus em virtude das perseguições e sofrimentos, mas as perseguições e sofrimentos só aproximaram ele ainda mais de Deus. É por isso que você precisa entender: os verdadeiros discípulos são aqueles que, em virtude dos sofrimentos e adversidades do dia a dia, eles se apegam mais a Deus. O que a gente vê dos falsos discípulos são aqueles que, por conta dos sofrimentos e adversidades do dia a dia, eles se afastam de Deus.
eles negam o verdadeiro evangelho, como a gente vai ver o caso de Demas, porque Demas, amando o presente século, nos abandonou e foi para Tessalônica. Já isso mesmo? Rapaz, o negócio passou, viu? Deixa eu adiantar aqui. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, mas o que pesa sobre mim é a preocupação com as igrejas. O apóstolo Paulo se sentia responsável em todas essas igrejas, todas essas congregações locais em que ele mesmo havia fundado, que ele havia passado, e muitas outras que ele tinha tido notícia. Por exemplo, Paulo escreveu para os crentes de Colossos, sendo que Paulo nunca esteve em Colossos. Não foi Paulo que evangelizou aquela cidade. Aquela cidade foi evangelizada por um discípulo, um conhecido de Paulo, um amigo de Paulo. Mas ele se sentia responsável a ponto de escrever uma carta para aquela igreja. A igreja de Roma, Paulo ainda não tinha estado lá, mas ele se sentia responsável pelos irmãos de Roma, e ele escreve então uma carta ensinando a eles acerca da verdadeira doutrina, para que eles não se desviassem. Então, a preocupação principal de Paulo era com a saúde espiritual dos seus irmãos na fé. E isso é uma coisa que eu vou parar aqui, na semana que vem nós iniciamos no versículo 30. Isso é algo que os crentes sempre têm que ter. Nós falamos sobre isso aqui na igreja, quando nós estávamos concluindo o Evangelho de João. Quando o Senhor Jesus, ele chama o apóstolo Pedro, ele diz: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, meus irmãos, a melhor forma de nós demonstrarmos o nosso amor por Cristo é cuidando um dos outros. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5,14, ele vai dizer que nós devemos amar ao próximo. Aquele que consegue amar ao próximo cumpriu toda a lei. O apóstolo Paulo diz: carregai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Então, se verdadeiramente você ama a Deus, você se preocupa com o seu próximo. Você se preocupa tanto com a vida física, mas principalmente com a vida espiritual. Será que esse irmão, ele está andando na sã doutrina? Será que ele não está se desviando? O que está acontecendo com ele? Então, Paulo se preocupava com isso. Essas são as qualidades dos verdadeiros discípulos. Que nós sejamos verdadeiros discípulos. Todas as vezes que nós estivermos achando que a nossa vida está muito dura, passe pela passagem. Veja que os sofrimentos do tempo presente, eles não podem se comparar com a glória que está para nós reservada no céu. Vamos orar. Senhor, muito